Então, pessoal, vamos tentar fazer um vídeo aqui a respeito do conteúdo que foi passado para vocês lá no blog para estudar. Então, o primeiro tratado que nós vamos falar é o Tratado de Tordesilhas. São 3 tratados muito importantes para a formação do nosso território brasileiro. O Tratado de Tordesilhas, ele é um tratado que foi assinado entre as duas maiores potências do século XV, Espanha e Portugal, que no dia 7 de junho de 1494 dividiram o mundo em 2. Esse dividiram está entre aspas, porque não foi uma divisão com muros, com barreiras, nada desse tipo, nem um tipo de divisão física, mas sim com uma linha imaginária. Então, essa divisão, ela foi feita por 2 importantes governantes desses países. Este aqui, Dom João II, governava Portugal. Esse casal aqui chama-se Isabela de Castela e Fernando de Aragão. Eles disputavam o território descoberto por Cristóvão Colombo. Vou botar aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, eles disputavam o controle do território descoberto por Cristóvão Colombo em 1492. Descoberto também está entre aspas, porque conforme eu disse para vocês, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já haviam pessoas morando, né? Então, eles não descobriram, né? Eles chegaram num lugar onde já estava habitado, né? A gente descobre algo novo, algo inusitado que ninguém nunca descobriu, né? Então, embora seja novo para eles, era um lugar que já tinha sido achado por outros, né? Então, foi uma descoberta de Cristóvão Colombo e haviam conflitos entre esses 2 países por serem as maiores potências. Aqui eu tenho para vocês uma pintura do momento da assinatura deste Tratado de Tordesilhas, tá? Que foi um acordo entre esses 2 países delimitando o que caberia para cada nação, né? Então, no momento da assinatura, haviam outros governantes, outras pessoas importantes que participaram da assinatura deste tratado. Tordesilhas é uma cidade que fica na Espanha. Ela fica ao norte de Madrid, bem próxima de Portugal. E ela não foi escolhida para a assinatura deste tratado à toa. Ela foi escolhida pelo ponto estratégico que ela tinha, por essa belíssima ponte que vocês estão vendo, que é uma ponte medieval que corta o Rio Douro. Tordesilhas hoje, né, esta é uma foto atual, é uma cidade que tem mais ou menos 9.000 habitantes e ela é muito importante tanto para Portugal quanto para a Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele ficou dividido da seguinte maneira. Eles delimitaram essa linha imaginária, né, no globo, e eles não dividiram somente um território, eles dividiram todo o globo. Então, a parte portuguesa é toda essa parte roxinha. Tudo que ficou para Portugal é o que está em roxo. Tudo que ficou para a Espanha é o que está em amarelo. Então, percebam que aqui, ó, no Brasil, ficou para Portugal só esse pedacinho roxo aqui. Certo? Então, isso é uma coisa importante, porque Portugal não ficou contente com esse pedacinho pequeno. E o Tratado de Tordesilhas, ele durou de 1494 até 1750, quando Portugal começou a achar ruim o pouco que lhe cabia. E o que eles fizeram? Eles começaram a invadir o território espanhol. Olhem só, no mapa do Brasil, como é que ficou. Esse é o mapa do Brasil hoje, tá? E na época era só o verdinho. O Brasil era só aquela parte verde ali, era só o que ficava,
para os portugueses. A linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ela cortava o Brasil de Belém do Pará até Laguna, aqui em Santa Catarina. Tanto que nós temos ali em Laguna o marco zero, que eles chamam, que é o marco que eles, o local onde eles marcaram, né, o Tratado de Tordesilhas, que seria este aqui. Então, esse monumento que tem lá em Laguna é representado onde passava a linha do Tratado de Tordesilhas. Se vocês tiverem oportunidade de ir ali, conhecer depois dessa quarentena, eu acho que é um passeio bem interessante. Enfim, como eu falei para vocês, os portugueses, eles não ficaram contentes com o que lhe cabiam e começaram a invadir o espaço espanhol. Com isso, os espanhóis acharam que estava na hora de assinar um novo tratado, então rever essas questões. E aí que surgiu o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele foi assinado em 1750, onde esse pedacinho aqui, ó, primeiro, era dos portugueses no Tratado de Tordesilhas. Com a assinatura do Tratado de Madrid, os portugueses ganharam mais todo este território aqui brasileiro, menos o Acre, né, que aqui ó, tá faltando um pedacinho do Acre. Inclusive, eles estavam com a colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai, e os 7 povos das Missões. Então, nós observamos neste mapa que a parte mais escura era do Tratado de Tordesilhas e a parte mais clara é o que tocou para Portugal após a assinatura do Tratado de Madrid. Só que o que aconteceu? Aí os espanhóis, eles não gostaram muito, né? Então eles, entre o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso, surgiu um outro tratado que tirava algumas cláusulas do Tratado de Madrid. E aí os espanhóis não gostaram muito dessa ideia, não. E fizeram o Tratado de Santo Ildefonso. O que aconteceu no Tratado de Santo Ildefonso? Esse tratado, ele traz de volta o acordo firmado lá no Tratado de Madrid, tá? Onde a colônia de Sacramento, Uruguai, foi devolvida aos espanhóis juntamente com os 7 povos das Missões, e os espanhóis devolveram para Portugal a ilha de Santa Catarina. Esse pedacinho aqui mais escuro, ó, no Rio Grande do Sul, ele passou a pertencer a Portugal e o Brasil ficou assim, sem esse pedaço do Rio Grande do Sul aqui, porque aqui estavam os 7 povos das Missões e foi devolvido à Espanha o Uruguai aqui embaixo, mais esse pedaço do Rio Grande do Sul, que é a metade do estado. Então, o Brasil, com o Tratado de Santo Ildefonso, ficou assim, com essa limitação aqui, ó, todo em vermelho, ó. Esse aqui, o Acre, não pertence, então, da linha vermelha para cá, passou a pertencer a Portugal. Somente lá em 1801 é que a gente recupera esse pedaço do Rio Grande do Sul aqui, e o Brasil passa a ter esse contorno, sem o Acre ainda, porque o estado do Acre ele veio mais adiante.